FGV, 2023, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e Geral. Responsível inteligência artificial responsável, e explainable inteligência artificial explicável, são conceitos importantes no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A inteligência artificial explicável refere-se à capacidade de explicar como uma decisão foi tomada pelo modelo de inteligência artificial, permitindo que os usuários entendam o processo de tomada de decisão. Já a inteligência artificial responsável envolve garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada de forma ética e legalmente responsável. Nesse contexto, sobre responsível inteligência artificial, assinale a afirmativa incorreta. A responsível inteligência artificial envolve garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e implementada de forma ética e legalmente responsável. B. A responsível inteligência artificial considera as implicações sociais e os potenciais efeitos negativos que o sistema pode ter sobre as pessoas. C. A responsível inteligência artificial é sinônimo de inteligência artificial explicável, pois ambas se referem à tomada de decisões éticas e transparentes. D. Uma inteligência artificial pode ser responsável, mas ainda ser opaca e não explicável, tornando difícil para os usuários entenderem como as decisões são tomadas. E a responsível inteligência artificial leva em consideração o ciclo de vida da inteligência artificial, desde a concepção até a desativação, e sua responsabilidade ética em cada fase. Resolução. Embora a inteligência artificial explicável seja um componente fundamental da responsível inteligência artificial, as duas não são sinônimos. A inteligência artificial explicável se concentra na transparência do processo de tomada de decisão, enquanto a responsível inteligência artificial abrange um escopo mais amplo, incluindo ética, garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma justa, sem discriminação ou viés. Legalidade. Assegurar que a inteligência artificial esteja em conformidade com as leis e regulamentações. Segurança. Minimizar os riscos de segurança e proteger os dados dos usuários. Impacto social. Considerar as implicações sociais da inteligência artificial e seus potenciais efeitos negativos. Portanto, a inteligência artificial responsável pode ser implementada sem que a inteligência artificial seja necessariamente explicável. C. A responsível inteligência artificial é sinônimo de inteligência artificial explicável, pois ambas se referem à tomada de decisões éticas e transparentes. A afirmativa incorreta sobre responsível inteligência artificial responsável, é a C. FGV, 2023, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e Geral. Em relação ao processamento de linguagem natural, PLN, analise as afirmativas a seguir. 1. O PLN envolve a compreensão e a geração de linguagem natural humana. 2. A tarefa principal do PLN é traduzir textos de uma língua para outra. 3. O PLN não é utilizado para tarefas de processamento de voz. 4. O PLN é aplicado em sistemas de recuperação de informações e assistentes virtuais. Estão corretas as afirmativas A, 1 e 4, apenas. B, 2 e 3, apenas. C, 1 e 3, apenas. D, 1, 2 e 3. E, 1, 2 e 4. Resolução, 1. Correta. O PLN envolve a compreensão e geração de linguagem natural humana. Compreensão envolve a capacidade de um sistema de entender o significado de um texto escrito ou falado. Geração envolve a capacidade de um sistema de gerar texto escrito ou falado que seja natural e compreensível para os humanos. 2. Errado. A tradução automática é apenas uma das tarefas do PLN. O PLN também pode ser usado para resumo de texto, análise de sentimento, resposta a perguntas, detecção de spam, extração de informação, chatbots, entre outros. 3. Errado. O PLN é usado para tarefas de processamento de voz, como reconhecimento de fala e síntese de voz. Reconhecimento de fala é a capacidade de um sistema de converter voz humana em texto. Síntese de voz é a capacidade de um sistema de converter texto em voz humana. 4.
correta. O PLN é aplicado em sistemas de recuperação de informações e assistentes virtuais. Sistemas de recuperação de informações permitem que os usuários encontrem informações relevantes em grandes volumes de dados. Assistentes virtuais são programas de computador que podem interagir com os usuários de forma natural, respondendo perguntas e realizando tarefas. Gabarito: letra A. FGV 2023. Analista, PGM Niterói, Tecnologia da Informação. A analista Carla implementou uma solução algorítmica que classifica os novos processos submetidos à PGM de Niterói em níveis de indício de fraude. Para atingir este objetivo, Carla se baseou no algoritmo de machine learning para classificação que atribui, necessariamente, um valor no intervalo numérico de 0 a 1 para cada entrada. Carla utilizou como base o algoritmo de machine learning, A. Regressão linear, B. Árvore de decisão, C. Regressão logística, D. Floresta randômica, E. Máquina de vetores de suporte. Resolução: A. Incorreta. A regressão linear é utilizada para prever valores numéricos contínuos, não para classificação. B. Incorreta. A árvore de decisão gera regras de decisão que podem ser interpretadas, mas não retornam um valor numérico de 0 a 1. C. Correta. A regressão logística é um modelo de classificação que estima a probabilidade de um evento ocorrer. Ela retorna um valor numérico entre 0 e 1, que pode ser interpretado como um nível de indício de fraude. D. Incorreta. A floresta randômica é um conjunto de árvores de decisão que pode ser utilizada para classificação, mas não retorna um único valor numérico de 0 a 1. E a máquina de vetores de suporte é um modelo de classificação que pode ser utilizado para problemas binários, mas não retorna um valor numérico de 0 a 1. Conclusão: a regressão logística é o único algoritmo que atende aos requisitos da questão, é um modelo de classificação. Retorna um valor numérico entre 0 e 1. Pode ser utilizado para estimar a probabilidade de um evento ocorrer. Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Ciência de Dados. Suponha o problema de indicadores econômicos ou de mercado futuro, nos quais se tenta prever o próximo valor analisando os dados de algumas variáveis, atributos descritivos, historicamente armazenados em um conjunto de dados. Qual é o modelo preditivo que pode ser utilizado para estimar os valores a partir de um conjunto de dados históricos? A. SVM, Support Vector Machine. B. KNN, K-vizinhos próximos. C. Agrupamento. D. Regressão. I. Naive Bayes. Resolução: ASVM, Support Vector Machine errado. O SVM é utilizado para classificação, não para regressão. BKNN, K-vizinhos próximos errado. O KNN é um modelo de regressão, mas pode ser menos preciso que a regressão linear em alguns casos. C. Agrupamento, errado. O agrupamento é utilizado para agrupar dados em clusters, não para prever valores. D. Regressão, correta. A regressão é um modelo que prediz valores contínuos a partir de um conjunto de variáveis. E Naive Bayes, errado. O Naive Bayes é um modelo de classificação, não para regressão. Conclusão: a regressão é o modelo mais adequado para o problema de prever valores contínuos a partir de um conjunto de dados históricos. Tipos de regressão: regressão linear, para prever valores lineares. Regressão logística, para prever valores binários, 0 ou 1. Regressão polinomial, para prever valores não lineares. Sebrasp, CESP, 2023, Analista de Tecnologia da Informação, DataPrev, Desenvolvimento de Software. Acerca de blockchain, conceitos de inteligência artificial, arquitetura hexagonal e gestão de conteúdo, julgue o item a seguir. De acordo com os conceitos de inteligência artificial, as máquinas reativas têm a capacidade de compreender os seres humanos, entendendo seus estados mentais. C. Certo. I. Errado. Resolução: as máquinas reativas,
como definidas na teoria de inteligência artificial, não possuem a capacidade de compreender os seres humanos ou seus estados mentais. Elas são capazes de reagir a eventos e estímulos do ambiente, mas não têm a capacidade de entender o significado desses eventos ou de se adaptar a diferentes situações. Características das máquinas reativas. Resposta a estímulos. As máquinas reativas podem responder a estímulos do ambiente, como sensores ou eventos externos. Execução de ações. As máquinas reativas podem executar ações predefinidas em resposta a esses estímulos. Ausência de memória. As máquinas reativas não possuem memória, o que significa que não podem aprender com suas experiências passadas. Exemplos de máquinas reativas. Termostatos. Um termostato reage à temperatura ambiente, ligando ou desligando o sistema de aquecimento ou resfriamento. Sensores de movimento. Sensores de movimento reagem à presença de movimento, ativando luzes ou alarmes. Máquinas de lavar roupa. Máquinas de lavar roupa reagem ao nível de água, temperatura e tempo para executar o ciclo de lavagem. Níveis de inteligência artificial. Máquinas reativas respondem a estímulos. Máquinas com memória aprendem com suas experiências passadas. Máquinas com teoria da mente compreendem os estados mentais de outros seres. Máquinas com autoconsciência possuem consciência de si mesmas. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, Defensoria Pública, Distrito Federal, Informática Banco de Dados. Julgue o item subsequente, a respeito de inteligência artificial. A inteligência artificial geralmente se enquadra em duas categorias abrangentes. Narro inteligência artificial, às vezes referida como VIAC inteligência artificial, que é uma simulação da inteligência humana e opera dentro de um contexto limitado, e AGI, Artificial General Intelligence, que é uma máquina com inteligência geral e, assim como um ser humano, pode aplicar essa inteligência para resolver qualquer problema. C. Certo. I. Errado. Resolução. A descrição da inteligência artificial como se dividindo em duas categorias abrangentes, narro inteligência artificial, ou VIAC inteligência artificial. O primeiro tipo de inteligência, narro, tem finalidade mais restrita sendo voltado a resolver problemas, tarefas específicas, como é o caso das assistentes virtuais, Cortana, Alexa e Siri. O segundo tipo, general, tem finalidade mais abrangente e possui, conceitualmente, capacidade de realizar tarefas semelhantes e com o mesmo nível daquelas executadas pelo ser humano. Logo, a inteligência artificial geralmente se enquadra em duas categorias abrangentes. Narro inteligência artificial, às vezes referida como VIAC inteligência artificial, que é uma simulação da inteligência humana e opera dentro de um contexto limitado. Gabarito: certo. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Apoio à Assistência Judiciária, DPDF, Informática Banco de Dados. Julgue o item subsequente, a respeito de inteligência artificial. Computação cognitiva, um subcampo da inteligência artificial, refere-se à computação que se concentra no raciocínio e na compreensão em alto nível, sendo análoga à cognição, à lógica e ao julgamento humanos. C. Certo. I. Errado. Resolução. A computação cognitiva, cognitive computing, é um tipo de inteligência artificial que busca emular o processo do pensamento e julgamento humano, essencialmente em situações complexas onde a resposta pode ser indefinida ou ambígua. Portanto, a computação cognitiva não utiliza apenas dados brutos, mas também outras técnicas, como machine learning, deep learning, sentiment machine analysis e neural networks para a tomada de decisões. Logo, a computação cognitiva, um subcampo da inteligência artificial, refere-se à computação que se concentra no raciocínio e na compreensão em alto nível, sendo análoga à cognição, à lógica e ao julgamento humanos. Gabarito: certo. FGV, 2022, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Cefaz Amazônia. A respeito do Robotic Process Automation, RPA, assinale a afirmativa correta. A. Possui baixa precisão nos resultados. B. Executa tarefas humanas de rotina. C.
realiza tarefas desde que envolva cálculos. D. Necessita de customização para interagir com outros sistemas. E. Dispensa a utilização de controlon, sala de controle. Resolução. A. Possui baixa precisão nos resultados. Errado. Como as tarefas realizadas pelos bots são coisas rotineiras, baseadas em regras de negócio, sua taxa de precisão pode ser considerada alta, pois para aquilo que ele foi treinado para fazer irá executar como programado. B. Executa tarefas humanas de rotina. Correto. Conforme vimos na introdução, os bots irão realizar tarefas que os humanos realizam com frequência, que fazem parte da rotina do dia a dia. C. Realiza tarefas desde que envolva cálculos. Errado. O que a palavra cálculo acima significa? 1. Pode significar cálculos matemáticos, ou seja, realizar tarefas complexas que envolvem cálculo de algo, ou 2. Pode significar os cálculos que o robô faz para executar as operações para o qual foi projetada. Independente da opção que a banca quis adotar, utilizaremos os bots para realizar tarefas rotineiras do dia a dia. D. Necessita de customização para interagir com outros sistemas. Errado. Sistemas RPAs são independentes de aplicativo, portanto, é possível utilizá-los sem que seja necessário fazer qualquer tipo de customização ou adequação. E. Dispensa a utilização de controlon, sala de controle. Errado. O bot utilizado é programável, ou seja, é treinável para que aprenda o que deve ser feito. Segundo essa alternativa, os bots aprendem igual nós, humanos, vamos olhando e fazendo. Porém, isso não é possível, precisamos de um lugar para podermos controlar o bot, para programá-lo, para treinar o nosso modelo. Gabarito, letra B. Sebrasp, CESP, 2022, Escrivão de Polícia, Polícia Civil Paraíba. A capacidade de um agente computacional de alterar o próprio comportamento com base em situações anteriores é chamada de A. Autonomia. B. Cooperatividade. C. Inteligência. D. Aprendizagem. E. Proatividade. Resolução. A. Autonomia. Errada. A autonomia é a capacidade do sistema gerar resultados de maneira independente, como um aprendizado não supervisionado. O aprendizado pode ser tanto supervisionado como não supervisionado. B. Cooperatividade. Errada. A cooperatividade não designa a capacidade de aprender, mas sim do trabalho de vários agentes computacionais. C. Inteligência. Errada. Inteligência é mais abrangente do que aprendizado. Ela é a atividade fim do aprendizado. Usamos o aprendizado para criar inteligência artificial. E. Proatividade. Errada. Proatividade é um fator que ajuda no aprendizado, porém não designa a capacidade de aprender. Pode ser um acelerador do processo. Gabarito, letra D. A questão designa a capacidade de aprendizagem. Na aprendizagem de máquina, por exemplo, temos várias formas de gerar aprendizagem. Podemos criar amostras de treinamento e adequá-las para produzir o resultado desejado. Existem várias ferramentas hoje para realizar esse trabalho, como o Scikit-learn, por exemplo. Com isso, o agente computacional pode alterar o seu próprio comportamento ao aprender com essas amostras. Temos alguns exemplos bastante conhecidos, como filtros anti-spam, classificação de imagens, entre outros. Quadrix, 2022, Analista de Sistemas 1, CRA Paraná. Com relação aos conceitos de Machine Learning e Deep Learning, julgue o item. Para que os algoritmos de Deep Learning sejam capazes de analisar dados não estruturados, é imprescindível que haja algum tipo de pré-processamento do conjunto de dados a ser analisado. C. Certo. I. Errado. Resolução. Os algoritmos de Deep Learning, aprendizado profundo, são complexos o suficiente para analisar dados não estruturados mesmo sem tarefas de pré-processamento. Isso ocorre porque eles já contam com múltiplas camadas para análise. Gabarito. Errada.